Você sabia que nesse exato momento um sistema da Receita Federal pode estar cruzando o faturamento da sua agência, as vendas registradas em plataformas de venda, com o recebimento por cartão de crédito, por Pix e acusando de forma automática para um outro computador da Receita Federal que ele deve emitir uma cobrança de impostos contra o seu negócio? Se você acha que o mercado digital vive numa zona cinzenta, em que é difícil para a fiscalização encontrar sonegação de impostos, caixa 2, aquela receita fria, eu sinto te informar que essa zona cinzenta não existe mais. Até o final desse vídeo você vai entender como regularizar a sua operação e transformar essa regularidade em um diferencial competitivo que gera valor e protege o seu negócio. Nesse vídeo você vai entender como funciona o sistema de rastreamento da Receita Federal para agências e infoprodutores. Você vai entender quais são os erros mais comuns dentro desse mercado, como blindar e proteger a sua operação sobre isso, e no final do vídeo eu vou trazer o erro mais comum que pode custar caro, trazendo uma multa de até 200% sobre o valor que não foi registrado e declarado como imposto a ser pago. Além disso, poder resultar ainda em um processo criminal. Por anos, o mercado digital viveu uma verdadeira informalidade, onde infoprodutores e até agências de marketing recebiam as suas vendas através de plataformas, transferiam o dinheiro para a conta bancária, mas não retiravam a nota fiscal e acreditavam que a fiscalização nunca pegaria esse registro e essa operação. Essa realidade mudou de 2025 para 2026 e a Receita Federal nem precisou contratar mais funcionários. Ela utilizou supercomputadores, inteligência artificial e o cruzamento de dados de plataformas e dados bancários para gerar um relatório em fração de segundos que indica exatamente todo o valor que foi recebido e que não foi declarado em notas fiscais. Então, nessa nova realidade que já começou e que é totalmente automatizada, a sua pergunta não deveria ser: será que a fiscalização vai me pegar? A sua pergunta deveria ser: quando a fiscalização me pegar, o que é que ela vai encontrar? Tudo que eu tenho está regular? Ou se ela olhar o meu passado, eu tenho o risco de sair preso? Deixa eu te apresentar os sistemas que estão monitorando a operação da sua agência e do seu negócio exatamente agora. O primeiro deles se chama T-Rex. É isso mesmo, e ele veio do nome do Tiranossauro Rex, tamanha a altura e o poder e o potencial que ele tem. Ele é um sistema que consegue cruzar milhões de dados em fração de segundos e trazer toda a informação para a Receita Federal sobre o imposto que está sendo sonegado. Esse sistema do T-Rex, ele é considerado um sistema de cruzamento de dados do nível mais avançado do planeta Terra. Ele ganha dos sistemas de fiscalização que existem na Alemanha e no Canadá, por exemplo, e ele é utilizado no Brasil para ser um braço da Receita Federal, cruzar os dados e alcançar a informação que ela busca. Junto com o T-Rex, existe um outro sistema chamado Arpia, que é uma inteligência artificial e que faz o cruzamento de dados e informações financeiras para identificar potencial sonegação. A Arpia não olha só as vendas e a receita, ela compara também o volume de gastos, porque se você gasta R$200 mil por mês no tráfego pago, mas não tem um faturamento suficiente para cobrir esse gasto, a conclusão lógica é: você está recebendo sem emitir nota fiscal. E acima de tudo isso, existe um outro sistema chamado de e-financeira, que é um sistema que obriga os bancos e instituições financeiras a compartilhar todos os dados de transações acima de R$5 mil para pessoa física e acima de R$15 mil para pessoa jurídica. Mas se eu fosse você, eu não confiaria nesses limites que eu falei agora. Eu imaginaria que absolutamente todas as minhas operações podem ser fiscalizadas e elas devem ser coerentes de acordo com o que eu faturo de fato, de acordo com o que eu gasto de fato e o que eu tenho a nota fiscal sobre tudo isso. Se isso tudo não fosse suficiente, a Hotmart, Eduz, Kiwify e outras plataformas ainda fornecem um relatório de tudo que foi transacionado através das suas plataformas para a Receita Federal. Então imagina você sendo o órgão que fiscaliza, tendo acesso à plataforma que registra todas as vendas, tendo acesso às movimentações bancárias, tudo que entrou e tudo que saiu, tendo acesso às notas fiscais que foram emitidas. Fazendo um cruzamento dessas informações, a conclusão é óbvia e a prova é evidente. Não existe defesa sobre o fato que está comprovado por registros vindos de instituições confiáveis como essas que eu citei agora. Mas existe um grande detalhe que muitos empresários ignoram. A maioria das pessoas acha que o problema começa
quando você saca o dinheiro da plataforma ou do banco, mas na verdade não é assim que funciona. A Receita Federal olha a operação da plataforma e entende no momento em que o consumidor adquiriu o produto ou serviço, aconteceu uma venda. Essa venda é o evento que gera a obrigação de emitir a nota fiscal e pagar os impostos. Então, achar que o saque é o evento é um grande erro. O ponto de atenção acontece no momento da venda. E ainda existe aqui nessa realidade um outro erro sequencial que é para quem atua em coprodução. Na medida que você configura um split na plataforma e pensa, poxa, se eu que sou o produtor fico com 50% e o meu coprodutor 50%, cada um vai pagar o seu imposto, a situação está resolvida, a gente está regular. Não, senhor. Por quê? O simples split na plataforma é olhado pela Receita Federal no sentido de que o coprodutor é uma despesa do produtor. Portanto, o produtor deveria pagar o imposto em cima do valor total de venda e depois o coprodutor pagar o imposto sobre a sua parte. Essa realidade pode gerar um passivo fiscal imenso. Portanto, o simples registro da venda ou a configuração do split é uma etapa da operação. A próxima etapa é parametrizar as notas fiscais corretamente e, acima de tudo, ter um contrato de coprodução. Porque com o contrato e o registro adequado, esse split pode sim ser considerado válido. E aí cada parte vai pagar o seu imposto. Um não será a despesa do outro. Mas a gente tem um outro problema também envolvendo o Pix. Sabendo desse cruzamento que acontece nas plataformas, muitos produtores, agências resolvem receber direto no Pix para não passar pela plataforma e assim pensam, o que cai na minha conta como Pix não está sendo rastreado, não vai ser informado pela plataforma, logo a fiscalização não vai me pegar. Grande erro. Como eu já disse, a e-financeira tem a função de olhar exatamente as informações que passam pelo banco, incluindo o Pix, e que eles dizem que é acima de 15 mil reais de movimentação para a pessoa jurídica, mas eu não acredito. Eu parto do pressuposto de que todas as movimentações que passarem pelo banco estão sujeitas à fiscalização, até porque basta alguma movimentação maior para que todo o seu extrato seja aberto e a Receita Federal possa olhar tudo. Então, fugir da plataforma não é um jeito de fugir da fiscalização. E muitas vezes, para quem trabalha no digital, receberem dinheiro físico que não teria registro em conta bancária, que hoje ainda é um dos meios utilizados por aquele que quer sonegar o imposto, não é viável para quem atua na internet, vendendo no digital. Imagina você ter que receber um dinheiro físico na sua casa vindo pelo correio porque você não quer passar mais pela conta bancária. A gente chegaria no nível extremo do absurdo, onde aqueles que estão transportando abririam as caixas, registrariam como perdido e pegariam o dinheiro que está ali dentro. É quase como se a gente estivesse retrocedendo para a época que tudo era físico, simplesmente para fugir do medo dos impostos. Então, você percebe que não tem para onde correr, tudo está amarrado. E qual é a consequência se você for pego nessa fiscalização? As consequências são devastadoras e eu vou te apresentar agora. Por quê? Sobre todo o valor que a Receita Federal apurar, que ela estima que você sonegou, ela pode te aplicar uma multa de até 200%. E isso pode se referir aos últimos 5 anos de operação da sua empresa, para ser pago em um único ato. Ou seja, é dinheiro suficiente para quebrar o negócio. Mas não para por aí. O sócio pode ser processado criminalmente pelo crime de sonegação fiscal. A empresa pode sofrer um bloqueio na sua inscrição estadual, se ela tiver, ficar impossibilitada de emitir notas fiscais, fazer novas vendas, faturar. Em último caso, até mesmo o CPF e o passaporte do sócio da empresa pode ser impactado. Então a gente está falando de consequências gravíssimas para a empresa e para o sócio, que é dono desse negócio e que deixou essa torneira aberta e essa falha grave. Especialmente se você deseja preparar o seu negócio para uma possível venda, isso é um ponto de fragilidade péssimo, terrível. Nenhum investidor compraria uma empresa que está totalmente irregular na sua parte tributária, devendo impostos, sonegando, cheio de fragilidades que podem se tornar uma multa multimilionária e quebrar o negócio de uma vez por todas. Portanto, chegamos ao ponto da conclusão inevitável. Sonegar não é uma opção, a fiscalização está de olho em tudo que está acontecendo. Agora, a boa notícia que eu trago para você aqui nesse vídeo é como resolver esse problema em 3 passos relativamente simples. O primeiro passo é você auditar todas as suas operações. Avalie em que locais você faz vendas, qual é o seu volume de vendas, qual é o seu volume de despesas, tenha tudo auditado, registrado e documentado, porque a partir disso você entra no passo 2, que
que é fazer contratos. Então você terá os contratos adequados para cada operação de faturamento, de venda, de despesa, e assim nós temos prova jurídica real de que essa é uma operação verdadeira e sustentável, para a gente chegar de fato no terceiro passo e o mais importante, você integrar a sua emissão de nota fiscal de maneira automatizada com relação a todas as vendas que você fizer em plataforma. Com isso, esses 3 passos que eu passei, você estará regular perante uma fiscalização caso ela chegue na sua empresa. Lá no início desse vídeo eu te perguntei o que você faria se a fiscalização chegasse na sua empresa, e agora você está preparado para arrumar toda a sua operação e evitar que o seu negócio seja impactado e também a sua vida como sócio seja impactada caso uma fiscalização chegue. Então, não existe alternativa. A conclusão final é regularizar a operação é o caminho adequado. É claro que isso pode trazer um aumento de carga tributária para o seu negócio e diminuir a margem de lucro, talvez até tornar a sua operação inviável. Isso seria péssimo. Então, você precisa, obviamente, revisar os preços que você cobra, tentar aumentar o valor que é recebido para subir a sua margem de lucro, mas também fazer um estudo tributário e avaliar se na regularidade que você vai entrar existem vantagens tributárias como benefícios, isenções ou regras que diminuiriam o cálculo do seu imposto, preservariam a sua margem e deixariam você regular. Eu montei aqui um link que está na descrição desse vídeo que você pode acessar para fazer um diagnóstico gratuito da realidade da sua empresa e ver o quão regular ela está e avaliar se você tem vantagens tributárias para buscar para o seu negócio. Então, recomendo que você clique aqui se for do seu interesse fazer essa avaliação, esse estudo, e quero que você comente aqui no final desse vídeo se você gostou, que dúvida você ficou nesse vídeo ainda, qual desses assuntos mais te assustou, qual que você precisa regularizar, mas toma cuidado com o que você vai botar no comentário, porque a Receita Federal está de olho. Enquanto as campanhas na sua agência estão rodando, os sistemas da Receita estão cruzando dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não descansam. Então, eu sugiro que você não tente vencer essa batalha da sonegação e fugir da fiscalização, mas busque se regularizar e aproveitar todas as vantagens tributárias que você tenha para o seu negócio. A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!